Olá, meus amigos cacauicultores. Hoje eu estou aqui em uma fazenda no município de Ituberá, Bahia, para falar um pouquinho de vocês do nosso trabalho de intervenção aqui. Estamos na fazendiana, ela tem uma área de 25 hectares total de cacau em um SAF com seringa, em que pegamos em uma situação de baixa produtividade e o motivo eu vou explicar para vocês. Um dos principais motivos da gente ter uma baixa produtividade nessa área é a alta população de seringueiras dentro da área. Essa fazenda era para ser uma área de seringa solteira, que está no espaçamento 7x3, porém, ao longo do tempo, o proprietário foi implantando cacau por baixo dela. Então o cacau aqui está num sistema também em que está no espaçamento de 7x3. Umas plantas com espaçamento maior, porém um sombreamento em cima dela muito intenso, afetando a parte de produtividade dela. O alto sombreamento da seringa, em que você tem aqui em torno de 430 plantas por hectare, né? Nesse espaçamento de 7x3, uma copa da seringa praticamente encosta na outra. Uma das vantagens que fizeram a gente elevar a produção aqui, infelizmente, foi a doença que atingiu as seringueiras na região e a seringa está ficando um pouco desfolhada, não conseguindo fazer um sombreamento intenso se ela tivesse sem esses ataques. Então a gente veio visitar essa propriedade e começar o trabalho lá no final de 2019. Então estamos aqui no segundo ano de intervenção, indo para o segundo ano de safra. Hoje estamos aqui finalizando praticamente nossa safra, né? Tem mais aí uns 60 dias de colheita para a gente finalizar e já programando a safra do ano que vem. O que a gente fez na intervenção aqui, o que a gente fez para modificar essas áreas? O primeiro passo foi entender a situação em que essa área estava. Então era uma área com acidez do solo alta, a baixa produtividade, plantas muito entrançadas, né? Não tinha feito uma poda correta e isso afetou, além da parte de fertilidade do solo, para ter uma baixa produtividade. Após feita essa visita para fazer um levantamento de como está, foi pedido as análises de solo. Então, após isso, a gente iniciou fazendo a parte de correção do solo, fazendo a calagem e a gessagem, tá corrigindo a área total e iniciando um trabalho de poda. Em 2019, finalzinho de 2019, viemos aqui, eu vim em campo, fiz um treinamento da equipe com 3 dias de poda, deixando a poda do jeito que a gente queria e fazendo a intervenção de correção de poda em 2 anos. Então foi feita uma poda a princípio em 2019 e a correção do restante da área foi feita no final de 2020 para a safra agora de 2021. A gente teve um ganho de produção assim satisfatório, né, no primeiro ano, porque o tempo foi corrido em relação à programação da safra, porque já estava findando ali a preparação das podas. Final de 2019 começamos a entrar ali no ano de 2020 e tivemos um acréscimo de produção em termos aí de 20% no primeiro ano de intervenção. Importante destacar que das várias quadras que a gente tem aqui na fazenda, quase 40% da área era uma área em que estava em uma condição muito adversa, uma condição de poda, estrutura de planta ruim e uma fertilidade do solo muito baixa, em que levou 2 anos para a gente fazer uma calibração dessa área e só está pronta agora para entrar em uma produção mais alta agora em 2022. Então o salto de produção poderia ter sido maior se essas áreas tivessem uma situação um pouco melhor, mas isso veio melhorando ano após ano com as intervenções. Um outro passo foi as áreas do bloco aqui chamado bloco 6, bloco 7, 8, 9 e 13, em que a seringueira estava nova, seringueira em torno de 10 anos, mas a doença atacou tanto que ela não teve condição de crescer, ficou baixa, então essa área decidimos transformá-la em área pleno sol. Então foi feita no ano de 2021 e eu vou fazer um vídeo também mostrando para vocês como ficou essa área. Então essa parte de intervenção, e a gente vem melhorando essas quadras estão a pleno sol. Esse ano de 2021 a gente já vai ter um incremento aí em torno de uns 40 até 60% de incremento em relação à produção de 2019 e 2022 aí em relação de 2019 a gente espera o dobro da produção, porque a parte da floração do temporão já começou
e está vindo muito bem. A parte de calibração de fertilidade, ela começou aí no ano de 2020. Infelizmente, por alguns cronogramas da parte de mão de obra da fazenda, não conseguiu fazer as 2 parcelas de adubação. Então faltou uma parcela de adubação em 2020 que a gente só conseguiu calibrar realmente essa área agora nesse ano de 2021. Então acontece alguns contratempos na fazenda também por conta de mão de obra, por conta de logística, às vezes na parte de entrega do produto também, que a gente vem tendo anos aí um pouco complexo em relação a insumos, né? Então foi feita a nutrição em 2020 com base na expectativa de produção e colocando uma margem para aumentar a fertilidade do solo. Então, além da extração, a gente colocou algo a mais na nutrição para ir calibrando esse solo. Em 2021, feito da mesma forma, fazendo a parte da extração de produção, da expectativa de produção e colocando uma margem a mais para ir fazendo essa calibração. Por que a gente fazendo essas calibrações aos poucos? Isso é muito importante você saber. Porque da situação que esse solo estava, que essa área estava, se a gente fosse fazer uma calibração de nutrientes, de fósforo, de potássio e outros elementos, ia ficar um custo muito oneroso e não ia ter condição de fazer o tratamento na fazenda. Então, assim, ia se gastar mais do que ia colher e foi feito um projeto diferente para a gente fazer um crescimento de fertilidade ao longo dos anos, para a gente estar em relação ao custo-benefício da fazenda, né? Mesmo fazendo toda essa parte de correção, mantendo a fazenda com as contas em dias e, é claro, deixando margem de lucro para o proprietário. Bem, é importante destacar muito bem a situação dessa área em relação a esse plantio em consórcio com seringa. Eu não aconselho ninguém fazer uma área nesse espaçamento de SAF em que a situação de seringa é 7x3. Aqui na região está uma condição adversa de enfolhamento dessa planta. Por exemplo, em São Paulo você tem uma condição totalmente diferente em que praticamente não há desfolha na área, como há aqui. Então isso pode prejudicar muito a sua produtividade, em que você pode não chegar nem 60 arrobas por hectare. Hoje aqui nesse bloco que eu estou mostrando para vocês, esses blocos mais produtivos em que a gente conseguiu dar o salto de produtividade, a gente já está com áreas em produção acima de 100 arrobas por hectare. Mas se tivesse uma condição de sombreamento muito excessivo, dificilmente a gente passaria das 60 arrobas por hectare, o que deixaria praticamente o projeto inviável, né? Na situação de custo que a gente tem hoje de mão de obra, visto que não é uma área mecanizada. Uma outra etapa do projeto aqui que a gente está fazendo é a abertura de novas áreas nessa fazenda e pegando as áreas com topografias mais acessíveis e fazendo projeto de áreas mecanizadas. Para quê? Diminuir custo de mão de obra e a gente aumentar o nosso faturamento. E também há uma complicação hoje que está em todo o país, né, no setor da agricultura, principalmente das regiões cacaueiras, é que a gente está tendo dificuldade para encontrar mão de obra. Estamos aqui em outro bloco da quadra, né, da fazenda, o bloco 7, uma das áreas que a gente falou que tem uma baixa produtividade na fazenda. Vocês podem observar atrás de mim, plantas frondosas, plantas de calibres muito bons, arquitetura de planta boa, porém ela não teve uma boa resposta. Isso porque era a situação mais crítica da fazenda, em que não tinha essa coloração de folha que vocês estão vendo hoje. Era uma área basicamente com folha amarelada, muito poteramento, muito ataque de pragas, e a gente veio fazendo a parte da correção e calibração de solo, e aqui foi uma parte mais intensa, inclusive onde eram os solos mais ácidos. E agora esse ano a gente está fazendo uma correção de poda mais intensa nessa área, porque era uma área que estava mais fechada, e agora a gente vai fazer um trabalho de limpeza. Ela vai ser feito um rebaixamento, só que uma poda um pouco mais, digamos assim, agressiva. É o ponto certo para essa área, mas o que acontece? A poda dessa área aqui tem que ser feito de modo que tenha mais despiolhamento, tire um pouco mais de piolho, porque o que a gente pode observar nessa área é um excesso de sombreamento, né? Um alto sombreamento da planta, isso é sombra da própria planta, um número de galhos muito grandes, no caso que alguns chamam de piolho, outros chamam de palma, que lançada, principalmente uma variedade dessa que é o PS319, que ele lança muito ramo interno. E se a gente não faz essa seleção de ramo interno de modo que tiremos uma parte e deixamos outra parte para que as folhas tomem sol,
né, chegue sol nessas folhas internas, a gente tem um problema de uma seca de galho por conta do alto sombreamento. Então você começa a ter muita morte de galhos por causa do alto sombreamento dentro da planta. Esses galhos não estão fazendo função porque a folha está sem função e a planta automaticamente ela aborta, porque ela não vai gastar energia por uma coisa que não tem função ali. Então é feita essa poda de limpeza, aqui vai ser feito um rebaixamento e a gente vai estar mostrando aqui agora à frente a área podada. Bem, aqui estamos na área agora podada, onde foi feita essa poda de manutenção, tá? Aqui já é uma área de cacau adulta, certo? Em que a gente fez o rebaixamento para manter a altura da planta no nível que a gente quer, que isso é de extrema importância, onde a gente tem acesso fácil à planta para colheita, para desbrota, para a própria poda e a própria pulverização. O que vocês podem notar aqui atrás é uma área mais arejada, uma área com inserção de luz correta, tá? A distribuição de luz ao longo dos galhos da planta. Claro que essa poda aqui é recente, né? Eu tô aqui numa área que foi podada ontem e não teve a renovação de folhas ainda, então claro que depois dessa poda ainda tem uma renovação onde ela vai lançar a folha, recuperar a folha da copa, mas onde vai estar feita uma distribuição de ramos de forma correta. O que acontece aqui, a gente desentrelaçou todos os ramos que estavam entrelaçados dentro da planta, reduzindo o número de piolhos, chegando um pouco de luz aqui também nas almofadas, um pouco de luz e distribuindo toda a luz onde tem que chegar, que é na folha das plantas.